líderes! Hoje eu tô aqui sozinho. Eu tô aqui sozinho deste lado da mesa. Porque faz tempo que eu queria fazer esse episódio aqui, ele tava resistindo. A gente ia fazer no começo. Não, a gente vai falar de líderes. Vamos, você fala, Rudá. Fabiano, meu co-host aqui no Leaders That Scale, hoje tá do outro lado da mesa. Ele e Felipe, os dois sócios aqui da Inspira Capital, e meu sócio na síntese, além do nosso co-host aqui, é quem vão contar a história de escala da Inspira Capital. Então, muito bem-vindos. Vou apresentar vocês e daí a gente começa o nosso papo. Boa? Boa. O Fabiano é o fundador e CEO aqui da Inspira, que é referência em soluções de BPO financeiro para empresas em crescimento acelerado. Sob sua liderança, a Inspira já atende 500 clientes, passou um pouquinho disso recentemente, e alcançou um faturamento anual de 30 milhões de reais, mostrando que escalar com eficiência é possível. E o Felipe tem ampla experiência em finanças e gestão empresarial. Ele dedica sua carreira a ajudar empreendedores a construir empresas mais organizadas, lucrativas e independentes de seus fundadores, que é um papo que a gente tem aqui em todo episódio da Leaders That Scale também. Então, muito bem-vindos, Felipe Araújo, Fabiano Brito. Pô, finalmente é um prazer receber vocês aqui. Show, muito legal. Obrigado. Estranho estar aqui do outro lado, mas bora falar, muito legal. Boa! Então vamos começar do começo. Contem aí pra gente, como é que a Inspira começou? Cara, a gente nasceu da consultoria, né? Então nascemos com uma empresa de consultoria empresarial, ajudando em todas as frentes, além do financeiro. E cada vez mais a gente via, né, que independente da consultoria ali dentro, como muitos já sabem, o problema muitas vezes está em processos, né? Está em pessoas, são dois pilares importantes. Mas no final do dia a gente via que o financeiro era uma dor latente e que por mais que a gente ajustasse, as empresas não davam continuidade. Então, nos primeiros anos a gente fazia essa consultoria para tudo, até que a gente foi entendendo e desenvolvendo tecnologia e serviço para operar de fato financeiro e garantir que aquilo tivesse continuidade, né? Que aqueles ajustes de processos que a gente tinha implementado, que as consultorias que a gente tinha colocado, o cliente não perdesse aquele investimento. E daí nasceu a solução de BPO financeiro, que é onde a gente assume de fato a operação, traz clareza com a gestão e a gente vira ali um braço, né? Não só um braço, mas começa a virar a mente também, para que essas pequenas empresas, no início a gente era focado em pequenas empresas e empresas de serviço, como a maioria dos BPOs, né, ainda são hoje. E com a crescente disso, a gente foi assumindo outros desafios, empresas de operações mais complexas, empresas de médio e grande porte também. Legal. Você trouxe uma coisa muito legal, assim, um passinho para trás no começo, que a gente fala em muitos episódios aqui da LTS, que é foco. Pô, a gente começou numa consultoria maior, atendendo, né, outras áreas também, e decidiu fazer esse corte. Como é que foi isso? Você trouxe um pouquinho nessa primeira resposta ali, mas como empreendedor sempre é se desfazer, entre aspas, né, de um pedaço do negócio, ou olhar para aquilo e falar, cara, eu preciso dar mais carinho para esse outro lado aqui. Sempre tem um custo até emocional, às vezes, ali, mas falou um pouco da importância disso pro cliente. O que mais? Como foi esse momento de double down ali em financeiro? Doloridíssimo. O Felipe gostou, que ele sempre foi muito mais pragmático do que eu ali, me achava o maluco ali, faz sentido, o cara das ideias, vamos fazer. E nesse início a gente acho que é um erro comum, né, de alguns founders quando... Não é o meu primeiro negócio, né, tive outros negócios antes, mas por ter vindo, né, de multinacional americana com aquela tradicional estrutura de BUs, né? Então eu tenho áreas de negócio, eu tenho gestores para cada área e eu tenho um back-office ali que eu faço tudo isso fechar a conta e aí eu posso ter até cross-selling nisso. Então a gente tentou fazer esse movimento. Então a consultoria foi evoluindo para que a gente tivesse áreas de negócio. Só que quando você tem 4 áreas que começam a ser complementares, mas muito distintas, por exemplo, a gente chegou a ter uma área específica de marketing.
Porque perguntava, pô, quem fez o site de vocês? Quem fez... E a gente fazia isso bem, mas a gente não era especialista. E a gente viu um dinheiro ali na mesa, né? Falou, cara, vamos fazer. Quando esse processo começa a acontecer, naturalmente você divide os esforços, divide as atenções. Então era como a gente tivesse 4 empresas em uma só no início, nos primeiros 2, 3 anos de empresa. E isso era maravilhoso e terrível ao mesmo tempo, né? Porque essa divisão de energia, de atenção, de investimento, por um lado era bom, porque se eu tenho alguma área que ela não está trazendo tanto retorno naquele mês, naquele período, uma outra compensa. Quando a gente olha isso de maneira mais macro, no crescimento ano a ano, no desgaste da equipe... Eu acredito que foi de forma até natural, né? Que a gente foi focando no financeiro. Porque até culturalmente, né, a nossa ideia inicial era ajudar a empresa em diversas áreas. No marketing, no comercial, no financeiro. Só que a gente viu que se a gente quer abraçar tudo, né? Aí a gente começa a ter debilidade em outra área. Até, né? O slogan era, né? O braço direito dos gestores, de maneira macro. E acabou sendo natural a gente ir para esse lado, porque, principalmente para PMEs, né, o financeiro é muito crítico. Ter essa visão, essa inteligência, estratégia no começo é muito crítico. Né? Senão ele não vai ter dinheiro para aplicar no marketing, no comercial, etc. Né? E aí eu falei que foi dolorido porque teve o dia D, apesar de natural, as coisas foram caminhando, mas teve o dia que a gente falou, cara, não. Não vai ter vamos fazer várias coisas dentro do financeiro, como a gente faz hoje. Né? Então, para crescer, inclusive, em faturamento, em número, isso fazer sentido cada vez mais para os clientes. Então, dentro do financeiro, a gente consegue ajudar em outras coisas além do BPO. Obviamente, o BPO é a parte principal do nosso serviço hoje. E a gente falou, não, vamos focar, hiper nichar, hiper mesmo. Né? Então, a gente realmente entendeu que isso seria melhor e foi muito melhor, senão a gente não estaria aqui, né, dividindo essa história e tendo escala, porque pode ser que em algum momento, pode ser que venha essa pergunta, né? Pode ser que em algum momento vocês decidam voltar? Eu acho que hoje, naturalmente, pelo número de clientes, pela robustez, pela maturidade dos processos, o tanto de tecnologia embarcada que tem nesses contratos com esses clientes, surgem demandas que a partir do financeiro, a partir da clareza onde o cliente deve focar, aí a gente direciona para parceiros que são especialistas ou em marketing, que são especialistas em IA e etc, etc. Então, a gente entendeu que focar seria um diferencial competitivo e foi, né? Com certeza. Foi virada de jogo. Legal, legal. Essa sim ia ser um pedaço de próxima pergunta aí. Se, né, a gente chegasse na primeira. Mas, eu sei que teve um momento ali que até 50 clientes foi um bom tempo, e que de 50 para 500 foi bem mais rápido, né? Imagino que esse momento de corte tenha sido um dos pontos-chave, né, para esse crescimento. Eu estou falando aqui conhecendo um bom tanto, né, da história da Inspira, mas vamos ver o que a gente descobre de novas curiosidades. Foco, 50 para 500. Penso que um ponto-chave para isso parte dessa resposta. O que mais? O que vocês trazem, assim, acho que deve ter sido benéfico para o cliente, principalmente para o cliente que já estava no financeiro. Alguns devem ter ficado tristes de ter perdido o outro lado ali, mas penso que no global foi benéfico. De ponto-chave para a escala, que esse é o nosso tema principal aqui. O que vocês trazem para a gente dessa virada? Eu acredito que está pautado em 3 pilares aí, que é pessoas, processos e tecnologia. Né? Porque com as pessoas certas, com os processos já validados com esses 50 clientes, com esse tempo que a gente teve com esses clientes, a gente conseguiu ter estrutura para conseguir escalar e aí ir atrás de tecnologia, de implementar coisas que ajudassem nesses processos já validados. Né? Porque é muito difícil você trazer uma tecnologia, sendo que o processo não está firmado ainda, você ainda não tem um processo, né, que funciona. Então, acredito que foram esses 3 pilares, né? Sim, cara, com certeza. E esse amadurecimento é fácil falar quando já deu certo, né? Mas eu acho que a proposta aqui é a gente talvez contar um pouco desse processo. E
o amadurecimento, ele não vem... quando a gente faz engenharia reversa, fala, pô, onde foi, né? Onde começou? Isso se dá muito da vivência e é muito particular. Porque em outros negócios, esse amadurecimento veio em momentos críticos, né? Na Inspira tiveram momentos críticos, mas teve uma decisão, né? Então, né, bancar essa decisão de, olha, beleza, eu vou perder 20%, 30% da minha receita com a expectativa que esse foco me traga mais sustentabilidade, né? E, obviamente, a gente já sabe, mas a gente precisa repetir sempre, e repetir para nós mesmos, né? Receita não é sinônimo de lucratividade. E aí, por mais óbvio que pareça, não é óbvio, a gente tem que repetir para si mesmo, porque é um número que a gente acaba perseguindo. Óbvio que depende dos objetivos, né? E o nosso objetivo, desde o primeiro momento, desde a fundação, a gente quer ser sustentável, a gente quer gerar lucro, a gente quer que as pessoas envolvidas no processo ganhem dinheiro, possam, né, crescer e etc. Então, a gente não tinha ali um investidor para alimentar. A gente precisava que o negócio desse certo para nós mesmos, né? Então, total bootstrap desde sempre. Seguimos assim, a gente não sabe se vai seguir assim, né, daqui para frente, ou nunca, a gente não pode firmar isso, mas a necessidade era essa. Então a gente acreditou que, se a gente, por mais que esses pilares pareçam clichê, da gente sempre falar deles, ainda mais agora com o IA, né, IA First, etc., a gente segue acreditando que precisa estar muito conectado. Tanto é que agora a gente está, né, vendo o boom de um monte de gente que investiu em IA e isso não está mais sustentável, porque talvez deixou de lado, né, uma lição de casa básica e primordial, que é pessoas e processos. Isso não estando azeitado, a coisa não vai, né? Então, teve bastante coisa nessa resposta. Faz um reframe desse comecinho. A gente falou pessoas, processos e tecnologia. Como é que isso foi chave, e ainda hoje, para Inspira, e o amadurecimento disso foi um ponto que você tocou bastante. Como é que isso foi, na prática, chave, porque isso é importante para a galera aqui, para Inspira crescer e conseguir fazer essa escala. Na prática, o que aconteceu? Cara, na prática, existem problemas crônicos na operação do financeiro hoje de qualquer empresa. E muitos deles estão, via de regra, nos inputs das informações, né, na acuracidade das informações. Então, o primeiro processo que a gente entendeu, a gente precisava melhorar o nosso processo quanto prestação de serviço de BPO, mas a gente precisava entender em que ponto de maturidade estava o time do cliente ou o momento da empresa do cliente, principalmente quando a gente começou atendendo as empresas menores, que isso é muito mais sensível. Então, a gente casou que o nosso processo precisava entender esse, né? Fazendo um diagnóstico inicialmente, entendemos? Aí a gente acoplava a nossa metodologia para, a partir daí, né, de maneira muito personalizada, a gente seguir e implementar, como se fosse um slot. Né? Sabe, a gente precisa botar mais memória nesse computador? Legal. Não, esse computador precisa de mais processamento. Então, mais ou menos essa analogia. E aí, a partir daí, pessoas, processos, tecnologia, de maneira hiper personalizada, e eu uso o hiper mesmo porque a gente entendeu que não dava para a gente simplesmente achar que os clientes se adaptariam a gente. E por mais que financeiro é financeiro desde sempre, algumas coisas não mudam, mas o negócio do cliente muda. De cliente para cliente são realidades totalmente diferentes. Que legal. Boa. Agora, bem separadinho. Beleza. E aí vocês estão falando de diferentes tipos de clientes e a gente atendia clientes menores ali no começo e hoje já tem clientes corporativos ali dentro. Como é que está essa distribuição hoje? Tanto em tamanho quanto em indústria? Vocês têm uma especializações? Como é que está a distribuição mesmo dessa carteira hoje, desse portfólio? A gente iniciou não negando nenhum segmento, né? Então a gente atendia todos os segmentos ali. É claro que alguns são mais confortáveis para o BPO, são mais fáceis de serem operados, mas acho que quase que naturalmente, né, a gente foi hipernichando ali para o varejo, porque é um segmento muitas vezes ignorado pelos BPOs financeiros em geral, porque
é algo mais complexo, grande demanda, muitos números. É um segmento com baixa ali margem. Então, é um desafio, mas eles têm muitas dores. Então, a gente acabou indo para esse lado, né? Hoje, 60% da nossa base de clientes é do varejo, porque a gente acabou vendo essa necessidade e ajudando, né? Tem um cliente em específico que a gente começou a atender que ele achava que a empresa dele estava muito boa porque tinha ali o lucro contábil, né? O contador sempre passava para ele que a empresa fechou no lucro. Só que quando a gente foi analisar, quando a gente entrou na empresa, fez o diagnóstico, a gente viu que ele não tinha uma geração de caixa boa. Isso não sustentava o fluxo de caixa dele a longo prazo. Então, é interessante a gente entrar, conseguir analisar, identificar esses pontos e poder ajudar, né? Porque o empresário, ele quer ver a empresa bem, né? Então, se ele olha um indicativo ali que está positivo, ele vai investir mais, ele vai gastar mais, vai querer seguir por aquele caminho, mas nem sempre esse é o caminho que vai trazer sustentabilidade a longo prazo para a empresa, né? Isso é muito bacana que o Fê trouxe, porque nesse primeiro momento de diagnóstico, uma coisa que, né, eu acredito que a maioria não faz, nem o próprio empresário faz ou se questiona, porque quando a gente faz essa pergunta, ele não sabe responder. Cara, o que você pretende fazer com a sua empresa? Aí ele, como assim? Não, você está trabalhando hoje para quê? Você quer escalar ela ou você quer vender em algum momento? Né? Você quer ser investido? Não, nunca parei para pensar nisso, só tô aqui, minha sobrevivência. E isso muda muito o jogo, né? Porque até mesmo essa análise contábil, dependendo do que você queira fazer, muda. E a gente conversa nesse nível. Então eu costumo dizer, pode parecer marqueteiro que eu estou falando, mas esse acho que é um dos pontos que fez a gente... hoje, sei lá, a cada 10 clientes que chegam, 8 são indicação. Porque, óbvio, é um trabalho de confiança, a gente está operando o financeiro dos clientes. E eu creio que o principal diferencial, o Fê pode me corrigir, é esse. Porque ele acaba ganhando uma consultoria... Como a gente nasceu da consultoria, a gente não consegue deixar isso... não, eu vou te cobrar uma linha a mais para te falar sobre isso. Cara, não. Cara, eu tô olhando o seu financeiro. Eu tô vendo que isso impacta na estratégia do negócio. Você tá sem visão do que você vai fazer no próximo semestre, no próximo ano. Ou sobrou dinheiro, você não sabe o que fazer com esse dinheiro. São problemas bons, né? Quando acontece com os clientes. Então, isso está muito vivo, né? Então, a gente volta lá para o pitch que a gente gostava do início, do braço direito. Então, a partir do financeiro, né? A partir do dinheiro, a partir do potencial de investimento, do potencial de crescimento, a gente se posiciona ali lado a lado. E isso acontece de maneira natural, né? Nas reuniões mensais, por exemplo, tem reunião que o número ele vira, né, coadjuvante. E deveria ser o foco, né? Às vezes a gente vai para uma reunião de fechamento, uma reunião mensal, ali para apresentar como é que foi o último mês, os resultados. E a gente acaba ali conversando mais sobre o futuro da empresa, sobre tomada de decisões, o que vai ser feito, o que não deveria ter sido feito. Então, os números acabam ali sendo algo muito mais coadjuvante, como o Fabiano falou, mas um ponto de partida para a tomada de decisão, né? Então, eles acabam confiando muito na gente por conta disso. Às vezes, quando você está com um analista financeiro, né, ele te traz ali a operação, ele vai lançar tudo certinho em dia, mas muitas vezes não traz essa sacada, essa visão para outras áreas da empresa, de futuro. E aí, trabalhar com especialistas, né, traz esse benefício por conta disso. Uma visão mais holística ali das coisas, né, de diversos caminhos a serem tomados. Legal, legal. Esse olhar holístico para o negócio e empreendedor foi o que juntou a gente, né, no fim das contas. Para quem não sabe, não lembro se a gente contou essa história aqui já, eu conheci o Fabiano com ele me dando uma mentoria em cima de alguns dos desafios que eu tinha ali na minha empresa na época. E isso já 10 anos atrás, mais ou menos, sim, né? Então, e dali para cá que a gente trocou e mais recentemente deu esse foco, em síntese, no quem é o empreendedor por trás do negócio, como é que ele está olhando para o negócio, o que ele quer a partir disso. A gente tinha 18 anos, agora a gente tem 28. Estamos acabados então, né? Vai ter que falar que assim. Mas, você trouxe alguns exemplos, Felipe, e eu queria dar um drill down nisso, porque a gente
não tem muitas oportunidades de olhar para o financeiro ou partir do financeiro para uma análise mais concreta daquilo que dói, às vezes, no emocional do empreendedor. Você falou, cara, ele tinha, no exemplo que você trouxe, lucro contábil e a geração de caixa era o problema. Como é que isso pode acontecer? Era o contador enganando, ou jogando para debaixo do pano ali, o cara, porque o contrário a gente até vê, né? Pô, eu tenho receita, mas eu não tenho lucro. E eu não tô vendo, porque eu tô jogando, sei lá, para frente um recebimento e tô pagando juros. Como é que isso daqui é possível? Depois eu quero trazer outros exemplos aqui de novo. A gente tem pouca oportunidade de trabalhar o financeiro, daquilo que você puder falar, claro, sem comprometer ninguém, mas como é que isso pode acontecer no dia a dia? Acho que é curiosidade de muita gente. Sim, os empresários, quando olham para esses grandes números, né, faturamento, lucratividade, eles acabam se iludindo um pouco. Porque um faturamento muito grande, acima dos milhões ali, do primeiro milhão, pode parecer ilusório que a empresa está muito bem, está muito grande, gerando muito lucro, mas nem sempre isso se converte em caixa. Por quê? Muitas vezes você tem vendas muito boas, tem um faturamento muito alto, só que ali no dia a dia, talvez na venda, você esticou demais o prazo médio de recebimento, ou seu setor de compras, a gente até brinca com muitos clientes que muitos problemas estão ali no momento da compra, porque uma má negociação do prazo médio de pagamento também com esse fornecedor acaba por prejudicar o caixa a longo prazo. Então, você teve ali no seu DRE contábil, que o contador te mandou no final do mês, um lucro ali de 300 mil, só que quando você olha isso no fluxo de caixa, você ficou negativo, porque você já tinha compras anteriores, fez mais compras para atender esses novos clientes esse mês, só que você não olhou o prazo médio de recebimento, o prazo médio de pagamento, como é que está esse fluxo, esse encaixe desse fluxo. Então, muitas vezes você está trabalhando no negativo, tendo lucro contábil. Então, isso é interessante porque, por exemplo, a gente tem alguns clientes que estão em um enquadramento tributário do lucro real. Então, para pagar menos impostos, você tem que não lucrar, né? Teoricamente. Então, é sempre uma gangorra ali, porque ao mesmo tempo que você tem que trabalhar para contabilmente não lucrar, você tem que trabalhar para ter caixa. Então, é uma corda bamba ali que você tem que estar sempre andando, tentando equilibrar todos os pratos para conseguir fechar o mês positivo, né? E esse é o grande desafio do varejo, a margem baixa e conseguir equilibrar tudo isso. Muito interessante, cara, é muito interessante. A gente, vê, né, sei lá, donos de... A gente conversou um pouquinho, né, antes, mas de farmácia, clínica, e-commerce, nem tantos pequenos negócios. Às vezes fatura 300, 400, 500 mil por mês e não conseguem responder coisas simples sobre o negócio, né? Quanto foi receita, normalmente sim. Quanto foi caixa, quanto eu tenho de estoque, quanto tempo esse estoque está parado. Por que isso acontece tanto? É só essa ilusão de primeira linha ali de faturamento? E, cara, qual que é o custo real disso? Quanto... A gente está falando de varejo, 60% aí são 300 desses clientes, né? E a gente olha para uma margem de 5% às vezes para um lucro ali. Então 1% é muita coisa dentro de um negócio desse. Você tem 100 mil de lucro final ali, você está falando de mais 20%, né? 1% de 5%. Estou fazendo as contas certas, não sei o que você me disse. São mais 20 mil no 100 mil de lucro. É muita coisa. Por que isso acontece com eles e de fato nessa eu tô chutando aqui, né, mas qual que é o custo real disso para eles? Muitos empresários acabam se iludindo com esses números no começo porque, primeiro, não tem ali a formação ou não procurou se informar direito, né? Tem muitos empresários que são muito bons no mote ali da empresa, na prestação de serviço, na venda, mas não se preocupou em entender a estrutura financeira, contábil, como é que vai ser essa gestão da empresa em todos esses setores, né? E acabam por achar que se faturar muito alto, na última linha vai sobrar bastante. Quando você está iniciando, talvez aconteça, mas conforme você vai escalando, aumentando ali o seu faturamento, isso vai
virando, né? Porque aí você já tem um ciclo de compra já formado, um ciclo de pagamentos ali. Então, o maior desafio é esse. É eles saírem do operacional, conseguir enxergar a empresa na parte de gestão, sair um pouco ali do chão de fábrica, né? Conseguir entender, dar um passo para trás e entender a empresa como um todo, porque senão a tomada de decisões vai ser prejudicada, né? Ele vai para caminhos que talvez apertem tanto ali o resultado da empresa que ele precise ir atrás de um empréstimo, ir atrás, às vezes, de recuperação judicial. Então, tem vários caminhos aí que podem levar ao fim da empresa, né? Então, ele precisa pensar nisso, porque a tomada de decisões ruim no início da empresa, quando ela começa a escalar, começa a crescer faturamento, vai definir se ela vai durar mais 6 meses, mais 1 ano, 2 anos. Então, principalmente varejo, que a margem é apertada, logística. Tem muito empresário ali do ramo de logística que é muito bom na logística, mas não na gestão financeira. Então, é interessante, se ele não tem essa capacidade de se cercar de pessoas que vão ajudar ele a gerir bem ali o negócio para essa tomada de decisões. Porque se ele centralizar tudo nele e confiar nesses relatórios sem entendê-los, ele pode tomar decisões que vão levar a empresa dele para o negativo. Eu queria complementar que o Fê trouxe, e da sua pergunta, você falou, depende muito. A gente entende como empresa grande ou pequeno, qual que é a principal métrica, né? O quanto fatura. E aí eu devolvo, cara, quantos e-commerces existem? E clientes mesmo nossos que o cara é ele mais um e fatura 2, 3, 5, 10 milhões mês. Uhum. E aí, ele é grande ou pequeno? Depende, baita negócio, é enxuto, etc. O que acontece? A gente gosta de classificar, obviamente, pelo faturamento, pelo volume. No nosso caso, o volume de operação é muito importante, porque muita coisa a gente consegue automatizar, legal, até para escalar o nosso trabalho, mas existe um processo de auditoria, existe um processo de entendimento, existe as reuniões mensais, tudo isso, né, é o time fazendo, né, e a gente gerenciando. Então, a gente classifica esse cara. Beleza, existe o cara grande, né, de faturamento, de volume de operação, de complexidade, mas existe o cara que ele é pequeno, talvez seja de time ou culturalmente, porque essa escala desse cara se deu muito rápido. Tá. Então, esse cara de 2, 3 pessoas que, ele começou vendendo ali 100, 200, 100, 1000, cara, no 6º mês, 7º mês, ele explodiu, porque ele faz um moving box ali, ou ele compra da China, ou ele... Não importa a operação dele. E ele entendeu que, beleza, ele sozinho consegue. E aí, realmente, hoje você tem diversos softwares que te dão ali um fechamento, que te dão uma ideia do que você tem de fluxo de caixa, do que... Legal, o cara tá vendo dinheiro sobrando ali e fala, eu tenho um bom negócio. E aí vem uma surpresa, né? Depois de X tempo, ou esse cara paga o imposto que ele não esperava, ou esse cara começa o dinheiro a sumir, ele não entende por quê, porque existem custos invisíveis pela operação dele ser enxuta, mas esse cara, sei lá, por exemplo, ele estava importando direto, mas ele não nacionalizava, ou ele tinha um custo muito grande de estoque e ele não usava depreciação, ou seja, coisas específicas do negócio dele, mas que estão conectadas com o financeiro, e aqueles números básicos, indicadores básicos que, né, o empresário minimamente ele olha, nem sempre mostram. A interpretação e auditoria disso versus o modelo do negócio é uma chave importante. E aí você precisa realmente ter um especialista para fazer isso. Então, esses caras menores hoje, a gente consegue ajudar muito. É muito legal, é muito gratificante. Porque eles têm um ótimo negócio na mão. E aí começa a dar o boom, o dinheiro sobrando, o que eles fazem? Legal, vou reinvestir ou vou botar para a vida pessoal e vou crescer troco de carro. Patrimônio, troco de carro. Ok, lindo, maravilhoso, está dando certo. Empreendedorismo na veia. Mas o negócio começa a ficar capenga e não começa a entender. Ou pior, perco oportunidades. Estou realmente saudável, mas e aí, o que eu quero com isso? Eu começo os medos, né? Eu estou crescendo muito rápido, mas e aí? Como que eu vou me estruturar financeiramente? Quais são as melhores práticas para eu realmente ter esse negócio sustentável para os próximos 2, 3 anos, 5 anos e aí vai. Então, esse pequeno e grande é muito relativo. Dentro de casa a gente organiza isso, né? Inclusive por perfil de cliente, nos times, inclusive no nível de atenção.
Porque nem sempre o fechamento, a reunião mensal, eu vou fazer a mesma reunião com o cara do e-commerce, eu vou fazer a mesma reunião com o cara da logística. Né? Você tem muitas especificidades, por exemplo, o operador logístico, o cara transporta, o cara só armazena. Então, eu acho que o grande ponto é, a gente sempre precisa entender primeiro o negócio do cliente para fazer uma boa operação de gestão financeira de acordo. Porque sem entender, a gente não vai ajudar de verdade. A gente não entra sempre tão a fundo na operação, né? E menos ainda no financeiro, mas acho que para quem ouve está muito rico alguns dos pontos que vocês estão trazendo. Independente do negócio, se a gente vocês entram numa operação, não tem, a pessoa está fazendo sozinha ali, ou é algum familiar que está ajudando com o financeiro. Quando vocês chegam, para onde vocês olham? Qual que é o ponto 1, 2 ou 3 de criticidade de levar para quem está ali do outro lado? Cara, a gente cobrindo isso daqui, você começa a entender bem o seu negócio. Claro que tem muita coisa depois disso. E quanto tempo leva para eles entenderem? Então, cheguei, para onde a gente olha, o que a gente quer sair e em quanto tempo? Dica para quem tá fora. Olha para isso daqui e você pode levar X tempo. Muito pouco e o quê? Eu acredito que quando a gente inicia, né, em algum cliente, chega lá para fazer o diagnóstico principalmente, que é para a gente entender como é que está a operação, a gente precisa olhar para a estrutura. Então, qual é a estrutura ali de receita, a estrutura de pagamentos que foi montada, a estrutura de compras, olhar para esses 3 pontos e como que é o processo financeiro. Então, como é que o seu setor de compras gera essa informação para o financeiro pagar? Como é que o seu setor comercial faz essa venda? Entender esse processo. Porque muitas vezes a maior debilidade pode estar no processo, na passagem de informação. Então, às vezes, o setor ali de compras não está sabendo que o setor de comercial ali de vendas está vendendo em 4, 5 vezes, enquanto o de compras está comprando à vista, ou em 2 vezes. Então, entender esse processo, essa comunicação entre as áreas, se isso está fluido ou não. Eu acho que esse é um ponto crítico ali que já pode sanar ou não o fluxo de caixa. E, principalmente, o processo como um todo financeiro. Quem lança, quem aprova, qual é a estrutura, o plano de contas que você tem. Suas despesas estão bem classificadas? Porque se não tiver bem classificado, você não vai conseguir entender se a sua operação está saudável, se a sua última linha está saudável, porque a operação tem um custo, a empresa tem outro. Então, a última linha ali ela vai mostrar o geral. Então, você precisa entender, será que os seus custos fixos estão desproporcionais à sua operação? Ou talvez a estrutura da sua operação não está conseguindo ali equalizar com o seu custo fixo. Então, entender isso, a estrutura e os processos. Muitas vezes a comunicação ou um desses pontos vai definir se você vai conseguir gerar caixa, ter lucro real ou não. Vou resumir o que o Fê disse, que a gente brinca. Muito técnico. É uma brincadeira real. Cara, ou você tá fazendo a coisa errada, vendendo errado, ou você está comprando errado. Ou às vezes as duas coisas. Perfeito. Porque é o input do dinheiro, né? Ou a saída do dinheiro. Tem duas saídas. Você fala assim, mas Fabiano, e serviço? Né? Você está comprando o quê? Você está comprando mão de obra, né? Tem alguém prestando esse serviço ou tem alguma ferramenta. Então, mesmo em serviço, é a mesma lógica do comprando e vendendo, não só para produto. E aí entra num tema muito delicado, por que é importante precificação? Você não faz uma precificação se você não entende do negócio, porque você não coloca um fator de risco na precificação. Então, existem práticas que, eu vou levar em conta a precificação direta com a prestação, e aí depois eu vou ter uma linha lá no DRE, onde eu estou olhando os outros custos que não são diretos. Isso é um cuidado muito importante, porque no dia a dia você pode olhar, você pode precificar diretamente, seu custo ficar extremamente inflado. Obviamente que o teto é o quanto eu estou competitivo com o mercado, mas aí mora um perigo muito grande. Para você prestar o serviço ou para você vender o produto no nível que você quer vender,
naturalmente os seus custos vão ser diferentes do teu concorrente que faz exatamente a mesma coisa. Então, se você vende algo altamente commodity, óbvio, você tem que pesquisar o que é mais eficiente possível para você ter o menor custo possível e fazer a melhor entrega possível. Isso é fácil. Agora não. Eu vendo algo que eu realmente preciso ter um diferencial, um nível de serviço específico, eu sou uma boutique para determinado nicho. Opa, peraí. E aí eu quero custar muito próximo do teto. Esse é um erro muito comum que a gente vê quando a gente entra nos clientes, porque não vai ser igual. E aí, ou para pagar o preço de entrada no mercado, ou para se manter, as empresas têm consciência, mas não querem olhar que estão operando no prejuízo e aquilo vai ser um ciclo interminável só de girar dinheiro. Até que ponto vale a pena? A gente entra agora no fator até que a síntese trabalha bem de, cara, quais são os anseios e vontades dos sócios para aquilo fazer sentido? Porque você tem um negócio em pleno 2026 que ele não faça sentido, né, monetário também, ele tem que ter outros sentidos, mas a receita também e a conta fechar e fazer sentido, que é tão difícil pela carga tributária e todos os desafios que a gente sabe do Risco Brasil, talvez faça sentido você girar dinheiro de outras formas que não seja trazendo tantos desafios emocionais, financeiros e outros mais que a gente sabe que é desafiador, né, empreender no Brasil. Cara, é legal que é isso, esse olhar financeiro é um passo atrás, tá? Antes do desejo do empreendedor do que ele vai fazer com a empresa, você não vai ter uma empresa dependendo de quanto tempo for, menos ou mais tempo, mas Sim. você não vai ter. Você vai ter uma dívida logo mais, né? Mas, pô, conforme vocês respondiam ali, ficou bem claro, assim, que vocês tinham trazido isso lá no comecinho, na resposta, né? Uma parte do que é financeiro, e talvez para quem não é financeiro, a gente consiga olhar dessa forma para isso e falar, cara, é tudo processo. É tudo preto no branco. Eu olho ali os números e está muito claro. E vocês trouxeram o contrário. Quando a gente pensa em um BPO, da minha cabeça aqui, olha, assuma aqui a minha operação. Estão aqui meus números. E vocês não foram por aí. Cara, tem um diagnóstico que olha para algo mais sutil antes de olhar para os números e o que eles estão trazendo ali. O que eles estão trazendo ali, aliás, carrega algo que não está só nos números. Vocês colocaram, a gente tem um atendimento muito personalizado, tem um diagnóstico antes, e isso acho que não é claro para todo mundo o que é parte de um processo, ou talvez não seja parte de um processo, né, de quem entra sempre, mas é parte do processo de vocês. E aí a gente vai dando passos para trás e voltando para a escala. Quando a gente fala em escalar, então vocês têm isso como um diferencial muito claro. Tô entendendo aqui esse diagnóstico, esse olhar mais próximo do negócio em si, da operação, antes de ir para os números. E esse é o atendimento. Isso aqui, suponho já muito bem amarradinho. Onde aqui foi a principal dificuldade, ou como é que vocês escalaram isso? Imagino que aqui, né, a dificuldade de escalar tá muito mais por aqui, mas aqui coube mais tecnologia, como é que vocês fizeram isso? Também vejo um encaixe melhor. Então, o tech entrou muito nos processos padronizados, aqui foram pessoas, vocês trouxeram gente sênior para o time, vocês mesmos aqui participam de tudo. Como é que vocês olharam para isso daqui na escala da Inspira e o que vocês consideram que é o diferencial que permitiu tudo isso? Eu já falei de foco, teve o foco no financeiro em si, vocês já trouxeram um foco de varejo que aconteceu de forma orgânica, mas está muito claro, os exemplos aqui estão batendo onde é orgânico, onde é varejo, mas dentro disso, o que, e agora de forma concreta, permitiu essa escala e a escala com essa qualidade ou sutileza, né? Esse olhar mais personalizado que vocês estão trazendo. Inclusive, a gente tem um parceiro aqui do Leaders That Scale que ajuda você a focar na escala, que é a Inspira Capital. A Inspira faz BPO financeiro, ou seja, ela cuida de toda a parte financeira da sua empresa para você conseguir focar naquilo que realmente importa. Inspira Capital.
Eu queria comentar também sobre a Síntese Global, que é a nossa parceira aqui do Leaders That Scale. A Síntese apoia scale-ups, seus founders e líderes, na tradução de visão e decisão e em execução, e alinhando a liderança para alcançar aquilo que levaria em um ano em 90 dias. Síntese Global. Eu acredito que a gente consegue trazer esse olhar mais sutil, esse olhar mais específico, né, para essas empresas, porque... Desculpa, eu acabei esquecendo o começo da pergunta. O entrevistador não está ajudando, né? O que permitiu vocês escalarem um processo personalizado, por um lado, onde a gente faz um diagnóstico, entende desde as vontades do fundador até as peculiaridades do negócio, levando depois para o que é concreto, que são os números. Ferramentas, pessoas, vocês falaram, processo, ferramentas e pessoas, mas de forma tangível, o que isso significou e o que teve de dificuldade, a gente gosta dessa parte, né? Onde deu errado, onde a gente bateu cabeça para escalar isso daqui. E, pô, de 50 para 500 pessoas não é trivial, vocês não estão fazendo na mão o balanço ali, mas vocês têm um exército ali atrás. É esse o caso? Essa é a pergunta. Cara, muita adaptação e refinamento do método, né, cara? Acho que constantemente, né, refinando. Porque o processo, né, o financeiro em si, ele tem muita coisa repetitiva, mas tem muita coisa de análise também. Então, o que é repetitivo, o que é de praxe, a gente consegue, às vezes, automatizar, gerar processos ali que se autogerem, né? Lançamentos, classificação, enfim, toda essa parte mecânica que é repetitiva, a gente consegue escalar dessa forma, a gente ganha muito tempo aplicando tecnologia aí. Tanto que existem diversas ferramentas hoje em que fazem isso, oferecem isso, né? Para diversos negócios, BPOs, enfim. Mas ainda tem a outra parte da personalização, né? Porque por mais que a gente esteja inserido, às vezes, em um nicho, cada empresa, às vezes, do mesmo nicho tem necessidades diferentes e atendimentos diferentes. Então, acho que a parte da comunicação, né, é essencial. A parte desse processo de conexão da nossa equipe com a equipe do cliente. Porque o cliente tem a sua própria cultura, os seus próprios processos, e a gente tem a nossa cultura. Então, como é que a gente acopla ali no financeiro dele, faz a coisa acontecer, girar com a cultura dele, mas mantendo também a nossa. Então, esse é o maior desafio que a gente entendeu que precisava de pessoas, né? Então, pessoas mais sêniores, pessoas que se encaixam na cultura da Inspira também, que é uma cultura que se expande ali para os clientes muitas vezes. E nesse ponto aí a gente mantém um braço de pessoas, né? Porque a comunicação, pessoalidade é muito importante. Porque, imagina, você não entrega o seu financeiro para um robô, né? Pode ter erro, enfim, você não tem normalmente essa confiança natural. Então, é necessário ter ainda pessoas nesse processo de comunicação, de passagem de informação, de esclarecimento. Então, a gente está um pouco mais de fora da operação em si, a gente está sempre em torno ali dos principais líderes, né, ajudando eles nessa comunicação, passagem de informação, nas reuniões mensais ali, entendendo quais são as dores dos clientes, para poder ajudar, né? Então, a escala acontece dessa forma, a gente consegue escalar, porque é muito tempo que a gente consegue salvar com tecnologia, fazendo a parte braçal ali repetitiva, mas a gente ainda mantém ali a inteligência humana para a parte de comunicação, de olho no olho nas reuniões, para a gente conseguir ter essa aproximação com o cliente, né? Para a gente poder, pra ele confiar na gente, né? E a gente conseguir também entender o que ele precisa. Uma coisa que era praticamente impossível, ou contrária à escala, né? Era a personalização até pouco tempo atrás em vários segmentos, inclusive no nosso. E eu acho que a gente focou, mesmo antes da IA, né? Que deu o boom agora e está nos ajudando também, a gente focou em replicar, né, em escalar o método de adaptação. Então, quanto melhor a gente ficou em se adaptar a cada tipo de cliente, mesmo sendo do mesmo segmento, legal, 60% da nossa base é varejo, mas cada varejista, né, farmácia de manipulação, por exemplo, que a gente é super especialista, que a gente atende, né, diversas,
cada uma tem uma especificidade, cada uma tem um produto que carrega a margem média para cima. Entender tudo isso, aí eu resumo bem um pouco do que o Fê falou, que é o nosso desafio quase que mensal ali, né, nas reuniões de fechamento, que é a entender. Quando a gente consegue entender o que o cliente, porque via de regra tem o que ele quer ver e tem o que ele deve ver, né? Seja principalmente de indicadores financeiros do negócio. Mas a gente tenta resumir isso no que é importante para que ele veja, que é a junção desses dois, né? Então, o que de boas práticas que ele deveria ver, mas que às vezes ele não é tão interessante, mas o que ele quer. E nem sempre só o que a gente quer é o que a gente precisa. Então, o que é importante? Então, essa junção. Então, tem cliente, por exemplo, que a reunião se baseia em 3, 4 indicadores. Porque não adianta eu ficar linha a linha de DRE, eu com um dashboard maravilhoso. E tem outros não, que o cara quer entrar 24/7 num dash que a gente disponibiliza para ele olhar, porque o perfil dele. Então, quando eu falo de adaptação, é a adaptação, inclusive, de entender o perfil desse empresário, o perfil do negócio, o que é crítico, o que não é, o que vale a pena olhar. Porque a gente já é tomado por um boom de informações gigantesco. Então, se eu quero que esse cara tenha o nível de entendimento que a gente tem, então não. A gente gera o quê? Pô, beleza. O que faz sentido para ele olhar nível agora? de maturidade, né, dos clientes. Porque isso. Tem clientes que querem que a gente traga tudo mastigado ali só para ele entender e tomar decisão. Tem outros empresários que querem entender o negócio como um todo. Mas por que esse número está desse jeito? Por que teve essa variação do mês passado para essa? Vamos no detalhe. Então, tem clientes que já têm uma maturidade maior no financeiro, entendem alguns movimentos financeiros, alguns padrões, ferramentas, enfim. Já outros querem ali continuar tocando o seu negócio e entender se está saudável ou não. Então, nessas reuniões, a gente traz o que é essencial, mas também traduz para a linguagem que o cliente quer para a tomada de decisão, né? Se o cliente quisesse começar hoje falando, adorei o episódio, põe aí, eu quero BPO direto. Começo pelo diagnóstico, só a gente pluga aqui, vai, acho que eu já sei, né? A resposta tem um entendimento aí, mas o quanto do entendimento é parte do kickoff ou é deixa eu ver se é para mim, ou tem diferenciações aqui, sei lá, o dono lá que fatura 300k por mês, fatura 1 milhão, cabe para ambos, como é que ele... sempre vai ter um diagnóstico para esse início. Hoje sim, hoje é uma premissa porque, cara, a gente faz um paralelo para o cliente entender. Muitas vezes ele está ansioso, ou ele quer demitir alguém, ou ele quer promover alguém, ou mudar de área, ou ele quer enxugar, ou ele realmente já cansou, ele fala, cara, tô sem visibilidade, eu sei que está tendo erro, está tendo atraso de pagamento, coisas básicas de operação. E a gente faz um paralelo. Se você chegar no hospital agora, alguém vai te mandar direto para a consulta? Ou para uma mesa de cirurgia? Claro que não, né? Você passa por onde? Como é o nome do negócio? Triagem? Triagem. E aí te dão o quê? Uma pulseira de uma cor pelo nível de criticidade ou pela especialidade, ou você passa num clínico geral, que ele é parte desse diagnóstico, né? Para fazer o quê? Você precisa fazer exames, volta aqui, aí você tem um retorno. Então, esse processo a gente acha moroso muitas vezes, mas ele é importante, né? Recente, me acharam que eu estava com pneumonia, ela não quis fazer um raio-x e me receitou antibiótico. Eu tive que gastar dinheiro com antibiótico, né? Era um antibiótico de alto custo, beleza? E eu gastei tempo e gastei meu organismo, né? Com antibiótico. Uhum. Eu não melhorei. Decidi o quê? Não voltar no clínico geral. Fui num pneumologista, porque o diagnóstico era de pneumonia sem raio-x. Aconteceu, recente. Tô usando um exemplo real agora, semana passada. Fui no pneumologista, ela falou, não, você não estava com pneumonia. Pode parar de tomar um antibiótico. Trazendo isso para o negócio. Eu entro hoje com o BPO sem saber nada da empresa. Qual que é a chance de eu operar errado ou de eu fazer esse cara perder dinheiro? Ou pior, né? Ele nem sabe que ele perdeu. Aí pode ter alguém nos ouvindo e falar, não, eu contratei e funcionou, tá tudo tranquilo. E aí, se eu não percebi? E se eu terminei, tomei lá o antibiótico os 10 dias, achei que eu melhorei, mas e aí? Isso aconteceu. Eu perdi dinheiro numa coisa que não fazia sentido, ou eu mascarei uma possível doença que pode estar aqui, etc, etc. Então,
o diagnóstico é primordial. Ah, Fabiano, mas no hospital também chega o cara de emergência. Mas mesmo na emergência, se você vai direto para a UTI, estão ali te pedindo exames para entender a causa, para entender como vai tratar. É óbvio, existem coisas muito claras. E tem esses casos, né? O cara chega para a gente já numa recuperação judicial, a tratativa é diferente. A gente acelera o processo, a gente internaliza coisas, mas via de regra, né, 99% dos casos a gente consegue fazer isso, né, num processo natural e como deve ser. Isso. E mesmo naqueles que a gente inicia direto com o BPO, o diagnóstico acontece, mas de uma maneira ali com a operação ocorrendo, né? Então, a gente continua... Exceções, né? Exceções, não é exceções, A gente sempre inicia com o diagnóstico realmente para entender. Porque, às vezes, o maior problema dele é um processo que está errado. Então, nesse processo, a gente ajusta algumas coisas que vai tornar mais fácil até a operação, né? Porque, às vezes, ele está com problemas de pagamentos errados, atrasos, enfim. Porque ele não tem um processo bem estabelecido, ou ele não tem uma ligação entre uma área e outra. Então, com o diagnóstico, a gente sabe ir direto ali onde está o ponto crítico. E aí, a operação fica mais fluida quando inicia, né? Então, é uma preparação ali. Então, o diagnóstico ele pode ser mais longo ou mais curto, dependendo ali do nível de problemas, né, que o cliente traz para a gente. Legal. Fez lembrar de House, né? Falando de... Você deu o exemplo médico, cara, né? Aí no House sempre tá bom, segue por esse caminho aqui, tá muito claro o que é. E aí sempre tem uma coisa escondida por trás do primeiro ali. House é maravilhoso. Peraí, não, então se não é isso, E aí vai indo pro lugar certo, né? A emoção de cada episódio. A boa notícia de não ser House, a parte financeira, é que os números não mentem. Né? Então, o falso positivo é bem raro de acontecer. Pode acontecer também, né? Desde isso. A gente falou, o contador jogando alguma coisa para debaixo do tapete, tem um sócio que tá, escondendo alguma coisa. Inclusive, se você puxar isso, acho que é legal a gente dar um spoiler aqui. Provavelmente no segundo semestre a gente já vai também disponibilizar esse serviço para os clientes, primeiramente para a base e depois para novos clientes, que é o trabalho de auditoria. A gente já faz isso, né? Parte disso. A gente faz, 50% desse escopo de maneira natural, porque a gente precisa auditar alguns processos, mas a gente tem entendido que cada vez mais os clientes estão terceirizando parte da sua gestão, da sua operação, e eles não têm confiança, né? Seja na gestão, ou seja nas unidades que estão espalhadas, principalmente no varejo, o cara ali tem 10, 20, 30, 100 unidades espalhadas pelo Brasil. Ele tem a gente reportando o número, ele tenta cruzar tudo isso, mas ele tem uma dificuldade tremenda. Então, a gente vai iniciar a prestação desse serviço, porque a gente já tem grande parte da informação, e a gente vai cruzar, e como operador 100% neutro, porque a gente não tem relação com ninguém do time dele, para que ele tenha uma base externa para poder ter confiança no time, nos números. Então, isso vai ser bem legal. Legal, eu não ia puxar, porque é novidade pra mim também, bacana. Podia falar, Fê? Nem sabia. Podia. Spoiler. O segundo semestre tá aí já. Tá aí. Mês que vem já é segundo semestre. Animal, boa. Beleza. Pô, a gente sempre chega no momento caminhando mais pro final, mas voltando um pouquinho pra escala, e não ainda nas nossas finalmentes, eu gosto muito dessa, que é... Como é que a visão de vocês sobre liderança, sobre escalar, sobre construir mesmo, né? Primeiro a empresa e depois sobre escalar, mudou desde que vocês começaram. Pô, vocês viram milhares de empresas agora no caminho. Então, é uma posição privilegiada aí. A gente fala muito de escala aqui. Quem escalou 1, 2, 3 empresas? Vocês escalaram uma agora, Fabiano já outras. No histórico do Felipe, não sei se tem outras, mas dentro da Inspira... milhares. Como é que essa visão mudou sobre o que significa escalar uma empresa desde que vocês começaram? Por isso que eu gosto dessa. Cara, um olhou pro... Cara, mudou absurdamente. Não vou falar da água pro vinho, porque muito do pensamento inicial tá aqui dentro, mas está num lugar diferente. Então, inicialmente, a gente tem uma visão de... aquela frase bonita que ninguém constrói nada sozinho, sempre, obviamente, se preocupando e seguimos nos preocupando, né, com as pessoas e que isso seja positivo o caminho inteiro para que aconteça essa divisão de coisas positivas e que o time acompanhe esse crescimento, etc, etc.
E a gente percebe que sustentar isso quando a gente é pequeno, né? Então acho que isso é legal para quem está começando ou começando tração, de tração para escala, é muito mais difícil porque às vezes você não tem receita ou fôlego para bancar todas as boas práticas que você gostaria, principalmente quando a gente defende uma cultura bacana, benefícios, ambiente, né? Dá para você ter um ambiente agradável e não tóxico, mas algumas práticas que eu tinha de pensamento de sempre people first, eles começaram a pensar, pô, peraí, se eu não pensar também no negócio primeiro, ele não vai sustentar para eu poder cuidar das pessoas que estejam juntos, as coisas não vão se sustentar. Então a grande mudança foi do pragmatismo, do foco, do que importa primeiro, para que aí sim a gente consiga fazer coisas legais. Então, eu no início eu via, né, as grandes empresas fazendo ações super legais, super humanas, e eu queria fazer isso quando a gente estava lá no começo com 10 clientes. E a gente não estava fechando a nossa conta ainda e eu queria implementar isso. Isso está guardado aqui, né? A gente quer fazer isso, mas a gente entendeu que a gente precisava passar por um caminho. Então, a gente entende que esse movimento agora está próximo de voltar a acontecer, né, com essa escala, com o crescimento que a gente teve. Então, a grande diferença foi essa, do pragmatismo para que o negócio aconteça, as coisas estejam sólidas para que aí você possa ter segurança, né, para compartilhar e continuar o negócio vivo, sustentável, sólido. Acho que essa foi, para mim, não sei se foi para o Fê, mas a grande diferença, a grande mudança. Eu acho que está muito alinhado com isso também, porque acho que nós dois temos esse perfil de olhar para a pessoa, né? Só que quando a gente está no meio empresarial ali, não é simplesmente confiar na pessoa, ele tem que entender o perfil também, né? Então, em toda essa história, em todos esses anos, né, tivemos diversos perfis de pessoas, de líderes dentro da Inspira também, em outras empresas, e a gente pôde aprender, né, tanto com os nossos clientes, como também internamente, que decisões tomar e quais não, né? Então, será que é interessante insistir em um caminho com um perfil ali de pessoa que talvez não está mais voltado para a liderança? Será que isso vai ser benéfico ou não para a escala, né? Então, é entender tanto o perfil de pessoas, como também o desenvolvimento, né? Como o Fabiano falou, a gente tem que ter uma estrutura primeiro para que essas pessoas possam se desenvolver, né? Então, não adianta a gente querer simplesmente forçar ali e acelerar esse desenvolvimento. A empresa precisa dar esse suporte. Então, eu acho que lá atrás a minha cabeça era mais de confiar e quase uma ONG, né? Todo mundo junto aqui, vamos crescer, vamos fazer acontecer. Mas isso não se sustenta a longo prazo no meio corporativo, né? A gente precisa ter estrutura, processos, conseguir dar alguns pequenos passos para depois saltar mais alto, né? Então, sim, eu acho que é essa a ideia, né? Para escalar, a gente precisa dar esses primeiros passinhos, né? E é importante esclarecer, né? É óbvio que a gente não está defendendo aqui a qualquer custo. Pelo contrário, eu acho que a gente, em 6 anos, a gente só não escalou mais rápido, a gente não teve alguns marcos de sucesso mais rápido, porque não é a qualquer custo mesmo. E tudo isso segue, né? É da nossa essência, do ponto de vista óbvio, como tem que ser, né? Ter um negócio 100% honesto, né? Um negócio com práticas 100% transparentes e que as pessoas se sintam bem, né? Para fazer parte, para trabalhar e etc. E isso segue acontecendo. O que muda, né, com esse pragmatismo? Muda que a forma de trazer benefício, o primeiro que a gente quer gerar é que essas pessoas, todo mundo do time, coparticipe do incremento de grana, né? Porque no final do dia a gente trabalha, né, em prol de mais dinheiro. Por mais que a gente fale de realizações, a gente defende hoje que, pô, legal ser realizada no trabalho profissionalmente. Mas se alguém trabalha com a gente sabe que essa pessoa comprou um sonho, né, de estar junto com a gente, que pode ser momentâneo ou não. Então, ter essa clareza é muito importante e que essa pessoa tem outras realizações. E que essa grana, né, compartilhada com crescimento de maneira sustentável, essa pessoa se realize também em outras áreas da vida, como a gente também quer. Então, é muito isso, sabe? Acho que esse é o desafio, acho que a discussão talvez filosófica ou ética do momento
sobre o avanço absurdo, né, e super rápido da IA e como que a gente fica em tudo isso. A gente, inclusive, está aqui agora, né, se isso tudo tivesse sendo gravado automaticamente, só com as nossas ideias, com os nossos avatares, a gente não precisaria nem estar aqui, nem produzindo conteúdo ou compartilhando. E aí? Né? Então, a gente tem pensado bastante nisso e entendido o papel das pessoas. Inclusive, a vinda da auditoria, por exemplo, que é algo muito humano, porque passa por fatores comportamentais, não vai ser uma auditoria puramente de números, ela tem a ver com isso. Pô, se chegar um momento que estiver tão automatizado, o que a gente faz com o time? Pô, legal, a gente vai treinar o time para que ele se desenvolva e a gente tem um time cada vez maiores de auditores num outro nível. Putz, Fabiano, mas a maior auditoria também foi para o nível de IA. Pô, beleza, a gente precisa pensar no próximo passo. Então é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Legal, legal. Às vezes passa despercebido, né? Às vezes não, muitas vezes passa despercebido, especialmente por quem está de fora, né? O empreendedor até tem essa consciência, é demandado ali pelos colaboradores, pelos peers, pelos parceiros, pô, mas como é que você cuida dessa equipe? E o GPTW? Mas tem que ter essa consciência de que, pô, se eu posso colocar tudo ali. Pode ser que amanhã já não tenha mais, porque demos um passo maior do que a perna. E ter essa consciência, acho que vem de quem olha para os números e para as pessoas realmente no dia a dia ali. Mas é importante de destacar, acho, para todo mundo esse lado também. Puxando desse aspiracional e inspiracional, da Inspira, aí sim, indo para as nossas perguntas finais, eu quero saber, sou muito curioso com o que vocês esperam construir na carreira de vocês. Vocês já construíram algo grande, legal, mas tem chão pela frente aí, ou não, né? Não, a gente vai vender a Inspira e vai depois ficar de férias em Bali a vida inteira, pode ser, mas para o que vocês estão olhando aí, ou sempre olharam, ou dentro do que mudou, eu, Felipe, vou construir para a vida, eu, Fabiano, esse daqui é o que eu pretendo, né? Às vezes não é exatamente do jeito que a gente traz, mas para minha carreira, para o meu propósito, para minha marca aí no mundo. Olha, o que eu quero, almejo, e a Inspira tá nesse barco aí, nesse mesmo caminho, é impactar cada vez mais empresas, né? Conseguir ajudar cada vez mais empresários, né? No final das contas, são outras pessoas tentando fazer acontecer. Esquece né? disso também, né? São outras pessoas, né? Então, ajudar, né? Trazer com a nossa expertise, com toda a bagagem que a gente tem, ajudar elas também a se firmar, né? É um mercado muito desafiador no nosso país, né? Então, conseguir romper essa barreira, conseguir ter continuidade, né? Sustentabilidade a longo prazo. Então, a minha ideia é essa, conseguir ajudar cada vez mais empresas que hoje são médias, chegarem a grande porte, enfim, se fundirem com outras, não sei. Levar de um patamar para o outro, né? Eu acho que isso é muito gratificante, principalmente quando a gente olha, né? Como o nosso trabalho ali em uma área da empresa ajuda ela a ter mais pista aí para correr e se desenvolver. Legal. Cara, eu tô muito alinhado com por isso que a gente, né? Que tá junto aí e tá muito alinhado com o que eu penso. Eu já dei um passo em direção a isso. A Inspira tá muito bem estruturada, seguindo, né, sem mim, né? Eu tô muito mais hoje numa posição de dedicação de tempo, muito mais de né, um quase board aí nesse sentido. Né? O Felipe tem tocado muito bem a operação, junto com o time, com a gestão. E o passo que eu dei em relação a isso é parecido com o que o Felipe está trazendo. Inclusive, fundar a síntese, né, junto contigo tem a ver com isso, justamente para voltar lá atrás. Né? Tem uma formação, além da técnica, em psicanálise. Então, tantas coisas que eu passei nessa jornada, eu, Felipe, você, de empreendedorismo, que ninguém olha. Né? Que é um cruzamento ali muito tênue entre o mental e o emocional do indivíduo, né? Quanto founder, quanto empresário, versus a vida dele, né? Negócios e vida. Então, a síntese nasce para isso. Então, pegar todo esse conhecimento acumulado, né, da vida, tanto trabalhando no mundo corporativo quanto empreendendo,
e, através disso, a gente conseguir entregar e compartilhar, né, essas vivências, porque a gente sabe que, sei lá, 85% pelo menos, né, dos empregos hoje estão na mão de pequenas e médias empresas, gerados por elas. Então, um movimento que a gente já vem fazendo, o que nos deu escala foi atender principalmente as médias, das pequenas para as médias, e a gente pretende, né? Então, eu tenho esse movimento de síntese e dentro da Inspira, junto com o Fê, da gente retornar em breve, isso provavelmente no próximo ano, seja com mentorias, seja com soluções de valores irrisórios, para que as pequenas mesmo tenham acesso a esse mesmo nível de serviço hoje que as empresas maiores têm, né? Então, a gente sabe que hoje o nosso ticket médio ele é um ticket porque a gente não tem plano A, B e C. A gente tem o que o financeiro é necessário para cada cliente. Então, é um ticket que ele, com certeza, não é o mais barato, não é o mais caro, é algo justo e que se paga. Se paga quase que imediatamente, porque quando a gente entra, a gente já vê que o cara está perdendo dinheiro em um monte de lugar. Mas é o que a gente tem discutido, né, Fê? Então, o que ele tem de mote aí de vida, e através da Inspira a gente pretende fazer isso. Democratizar para que pequenos negócios consigam ter esse nível de profissionalismo de financeiro, igualmente as médias hoje a gente está conseguindo fazer. Muito legal. Muito alinhado comigo também, não por acaso. Queria ouvir de todo jeito. E agora eu vou para a pergunta final. Não vou pedir indicações de convidados, porque vocês já trouxeram as indicações de convidados, a gente já sabe como vocês queriam ver. Pergunto o tempo todo, inclusive. Sim. Pô, eu tenho uma indicação. Se tiver... Eu ia fazer no off, vou fazer ao favor. vivo. Conheci um cara aqui no estúdio no semana passada, que eu vim visitar o pessoal do Cybercast. E Luiz Milagres. Cara, um cara empreendedor, um cara fantástico. Só o papo aqui, 15, 20 minutos dos bastidores, falou, esse cara precisa trazer. Depois passa o LinkedIn. Animal. Aí, indicação ao vivo. Dia que eu não ia pedir, olha só. Várias surpresas hoje. Boa. Mas a minha pergunta final aí vai ser, o que você diria hoje para o seu eu do passado no início da jornada empreendedora? Ou não, no início da jornada profissional, de vida. E aí, o que temos de ouro para deixar com a galera? É uma pergunta profunda, hein? Muito. Essa é. Por isso Quer que comece enquanto você pensa? Pode começar. Fabiano, foco. E aí, cada vez que eu tivesse uma nova ideia e alguém me elogiasse, porque as pessoas sempre falam, o cara de ideias, nossa, você tem muitas ideias. Cara, cada vez que eu tivesse uma nova, eu queria virar pra mim, dar um tapa na minha cara e falar, cara, foco. Então, algo que... Aquela questão da dose, né? O veneno é de acordo com a dose, né? Então, até algo muito positivo, que é ter ideia, sempre foi algo que me ajudou na carreira, mas me atrapalhou muito quanto empreendedor. Porque você tentar coisas paralelamente, o gasto de CPU é gigante, energia, dinheiro, e isso você paga um preço muito grande. Então, talvez muitas das coisas que aconteceram na vida pessoal e profissional, se o foco tivesse sido maior, esse pragmatismo que eu até criticava lá atrás, alguns empresários, nossa, esse cara é arrogante, esse cara não perde tempo, a gente tá batendo um papo aqui, o cara, oi, tchau. Para empreender, né, para ter um negócio, é muito importante, precisa acontecer, é quase que... E aqui mesmo, né? Aqui mesmo no Liderança Scale, a gente vê o quanto o perfil da maioria dos empresários que escalaram em algum momento da vida ou desde sempre tiveram, né, foco e pragmatismo, que é quase que junto ali para se manter no foco. E o dia D foi esse. Quando eu decidi, eu falei assim, cara, não importa a ideia que eu tiver, eu vou primeiro cumprir essa, que é fazer o negócio chegar em X tamanho, em X momento. Enquanto isso não acontecer, não vou olhar para o lado, preciso que isso aconteça. E aí que as coisas realmente começaram a dar certo e materializar. Eu diria para o meu eu do passado,
falar pro Fabiano não. Perfeito. Faltou você ser mais por isso que deixou ele primeiro. Pô, velho, era pra ser mais rápido. Tava ali na ponta da língua essa. Pô, podia ter sido em 2 anos, ó, 6 anos. Mas eu acho que eu diria pro meu do passado, do início de carreira, é confiar no processo. Eu acho que para empreender, para fazer qualquer negócio girar, é necessário uma dose grande de confiança também. Então, eu acho que o meu desenvolvimento teria sido muito mais rápido se eu tivesse confiado no processo e não tido algumas amarras ali de medo, enfim, de insegurança. Então, ao mesmo tempo que você precisa ter ao seu redor pessoas que te ajudem também a identificar caminhos ali que talvez não sejam tão legais, eu acho que é importante você ter confiança. Não, isso daqui vai dar certo, eu preciso só me manter focado para conseguir fazer isso dar certo. Então, eu acredito que seria isso, ter mais confiança. Animal. Show, pessoal. Acho que tem muito mais, né? Se a gente fosse nos detalhes ali, Sim. casos, putz, foi muito rico, assim, bastante do que a gente falou. Espero ouvir numa próxima história de 1.000, de 5.000 empresas ali dentro, vocês conseguindo ter uma capilaridade, ajudar mais gente, atender mais gente, porque, pô, com certeza é um negócio, não estão fazendo isso, nem devem, de graça, mas que ajuda de fato quem está ali. É uma coisa que realmente passa batido por muito dos pequenos negócios, daí a importância da gente falar disso também. E em próximas, que esse impacto seja maior e maior. Então, obrigado pela presença de vocês. O Fabiano vai estar aqui com certeza logo mais de novo. Mas, Felipe, para uma próxima, já estamos esperando aí. Eu que agradeço. Show, obrigado, valeu. Valeu. Falou, pessoal. Falou.